Bom dia para quem já está entrando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uso capião, casos práticos. Bom dia, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais uma semana iluminada. Eu gosto sempre, antes de iniciar, pedir a Deus a proteção e que Mãezinha interceda por todos nós lá de cima. Obrigada aí por toda a receptividade. Tô recebendo muitas mensagens bacanas de colegas, de amigos que junto comigo estão embarcando nessa parte de mais conhecimento, de poder aprender mais, e eu fico lisonjeada. A partir da semana que vem vamos ter novos colegas aí junto de mim pra gente poder fazer lives bacanas. Hoje a gente vai falar sobre um tema extraordinário e que a gente vivencia sempre, né? Nós que somos advogados ou registrador, tabelião, escrivão de paz, a gente sabe e vivencia isso todos os dias. Uso capião. Antes de eu iniciar os casos práticos, eu queria explicar um pouquinho para vocês o que é a uso capião, né? A uso capião, ela é um procedimento que a gente leva até o registro de imóveis para tornar certo e para tornar evidente a terceiros que você já tem a posse, que você tem a propriedade. A uso capião, ela é declaratória e antigamente, a uso capião ela só poderia ser judicial e depois de um tempo ela começou a ser feita no extrajudicial. Tem gente que prefere ainda fazer no judicial. Por quê? Porque às vezes não tem valores para pagar toda a parte de ata notarial, as custas com o cartório. Porém, eu gosto sempre de mencionar que o extrajudicial, ele é menos moroso, mais prático, e quando a gente chega no cartório, não que a gente já não chegue no judiciário com ele todo montadinho, porque é um advogado que vai poder fazer para você, mas no extrajudicial a gente ganha tempo. Em alguns casos, na verdade, porque quando eu iniciar com os casos práticos, vocês vão ver que tem tantas coisas que às vezes a gente não concorda, né? A gente conversa com o registrador, conversa com o tabelião. Eu gosto dessa divergência entre advogado, tabelião, registrador, divergências que agregam um ao outro e ao trabalho do outro. Esses dias eu recebi uma perguntinha de um pessoal que estava trabalhando com parte de regularizações de imóvel, né? De imóveis. E essa pessoa perguntou, tá, mas por que eu não posso fazer essa parte da uso capião? A uso capião, ela é obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente tem que ser feita por um advogado. O advogado, eu sempre indico, né? Sempre falo para todo mundo, tem que ser especialista na área do direito imobiliário. Porque a uso capião, por mais que ela seja um procedimento que pode ser feito tanto no judiciário quanto no extrajudicial, ela tem vários deslindes ali que alguém que já entenda, que esteja na área, vai te socorrer, tá? Porque o que acontece? Primeiro de tudo, a uso capião, ela é originária, né? A gente sempre busca e sempre pede uma certidão de uso capião no registro de imóveis. Para poder solicitar essa certidão de uso capião no registro de imóveis, nós precisamos pedir os trabalhos técnicos. Com quem pedimos esses trabalhos técnicos? Mapa, memorial, ART, para o engenheiro, para o topógrafo, para aqueles, né, que fazem essa parte do trabalho técnico. Aqui a Bruna está perguntando, quando não pode fazer no extrajudicial? Então, no extrajudicial, se houver, né, qualquer deslinde que haja brigas, que haja... Nem no judiciário provavelmente a gente consiga, mas no extrajudicial é só se as partes estiverem, né, capazes, concordes e que efetivamente comprove-se, né, no extrajudicial com todo o direito material em si
para a gente poder entrar e poder fazer o pedido da usucapião. Então, para vocês entenderem o que é a usucapião. A usucapião é um procedimento, tá? Para tornar o seu imóvel que você já tem a posse mansa, pacífica e ininterrupta por anos, tá? Por um lapso temporal, que eu já vou expor para vocês a quantidade desses anos, e levar ao cartório de registro de imóveis por meio de carta de sentença ou por meio do extrajudicial, que eu já vou falar quais são os documentos necessários, levar a registro para todos saberem que você é o proprietário da matrícula. Juliana, mas se é declaratório, se todo mundo já sabe que é meu, por que tem que levar para o registro de imóveis? Por que a usucapião precisa ser levada ao registro de imóveis? Para isso, para que todos saibam que aquela matrícula é sua. Sabe aquele dizer que só é dono quem registra? Aí, nessa parte da usucapião, por mais que você seja dono, que você esteja na matrícula, para terceiros, quando tirarem aquela certidão da matrícula, saber que você é o proprietário daquela matrícula, a melhor coisa é registrar a usucapião. É igual como se fosse o inventário. O que acontece? Pelo princípio Saizani, os herdeiros já são donos do imóvel, né? Já são possuidores, porém, para efeitos erga omnes, para todos saberem que você é o proprietário do imóvel, tem que ser levado o inventário para registro. A usucapião é a mesma coisa, a mesma situação. E vamos lá. O que acontece no nosso dia a dia, aqui no escritório? No escritório, na vida cotidiana de cada um. Quando essa pessoa veio me procurar para tirar alguns esclarecimentos, por que a parte que ela regulariza imóvel não poderia fazer a usucapião? Primeiro, porque necessita de advogado, né? O advogado, ele tem que estar em conjunto. E não que a pessoa não possa ajudar a outra a fazer a regularização do imóvel. Pode, se ela trabalha com isso. Contrata o topógrafo, vai junto com o topógrafo, coleta essa parte de depoimentos pessoais, porque eu gosto muito de depoimentos de testemunhas que comprovem o teu tempo de posse dentro do imóvel. Eu acho isso muito bacana e muito importante. Nós fizemos isso porque a gente gosta desse contato. E o que acontece? Tanto quanto vai para o judiciário, quando a gente vai para o extrajudicial, a gente precisa comprovar essa posse, comprovar o nosso ânimos de dono. E pra gente poder fazer isso, né, a gente faz com fotos, a gente faz quando é imóvel rural, quando é trabalhado lá dentro, quando tem um labor suado, a gente pega as notas fiscais, a gente pega as fotos da família trabalhando, cultivando, pegamos notas de agropecuária, recibo, o que tiver. E quando é na parte urbana, a gente sempre pede IPTU no nome, a conta aqui é Celesc, né? Conta de luz, conta de água, tudo que comprove que você está na posse do imóvel. Chegaram aqui algumas perguntas também, achando que a ata notarial ela seria o único documento para a gente poder encaminhar para o registro de imóveis. A ata notarial ela é um dos documentos para a gente poder levar ao registro de imóveis. Primeiramente, o que a gente precisa fazer? Precisamos fazer o requerimento. O requerimento o advogado faz como se fosse aquela petição que levasse ao judiciário. Conta os fatos, conta o tempo de posse, conta como adquiriu aquele imóvel, se foi por contrato, se foi por promessa, se muitas vezes foi verbal, porque isso pode acontecer, a gente vê isso no dia a dia. Fica mais difícil? Fica quando é verbal. Porém, a gente tem essa parte de depoimento das testemunhas que a gente colhe para poder colocar na ata notarial. Eu gosto muito, muito mesmo de in loco quando a gente faz a ata notarial. Por que eu gosto de in loco? Para poder conversar com os vizinhos que estão do lado, né? Para poder ter aquele tete a tete com a testemunha, ver a quantidade de tempo que a pessoa está realmente na posse do imóvel, ver se essa posse ela não é precária, se ela não é clandestina, porque se for precária ou clandestina, a gente não consegue fazer a usucapião.
A uso capião a gente só consegue fazer se a gente comprovar que a posse é mansa, ininterrupta e sem oposição de terceiros. Ah, eu tô vivendo lá na minha área por 15 anos, nunca ninguém me interrompeu, nunca ninguém foi lá e se opôs à minha propriedade. Eu fiz lá a minha casinha, é no meio rural, eu fui lá e trabalhei nela. Eu posso usucapi, Juliana? Pode usucapi. Pode usucapi. Agora, tem algumas coisas que a gente tem que explicar para vocês que elas são muito necessárias. Primeiro de tudo, a usucapião, ela não pode servir para burlar a lei. O que significa isso? Nós sempre temos o advogado ou qualquer parte que vá analisar seus documentos, ver se diante da usucapião, antes disso, não tem que ser feito ou um inventário, ou uma compra e venda, ou qualquer tipo de outra transação, tá? Em que envolva o pagamento dos impostos. Por quê? Agora, né, no nosso provimento em que a gente coloca também, a gente sempre precisou disso, só porque antes não era analisado afinco. E quando vai para o extrajudicial, a gente tem que dizer por que estamos fazendo a usucapião. Daí nós temos que listar várias coisas. Não deu para fazer compra e venda porque as pessoas estão desaparecidas em lugares incertos, não sabidos, depois deles já morreram, veio o pai falecido, veio o tio, o avô. A gente tem que contar a história. Por isso que eu gosto muito de conversar com a parte e saber, faz quanto tempo que você mora lá? Quem te conhece, quem pode dizer para você, por você, quanto tempo você tá ali? E eu gosto muito também nessa parte do requerimento, né? Fazer o requerimento e quando ser feito o requerimento para encaminhar para o registro de imóveis, quando é extrajudicial, levantar tudo isso na ata notarial. A ata notarial que é feita no tabelionato da circunscrição do imóvel, porque assim, ó, quando é feito a ata notarial, eu vou fazer aqui em Urubici, eu só posso fazer com o tabelionato aqui de Urubici, né? Essa ata notarial de uso capião. É eles que vão evidenciar para mim todas as partes, tudo o que eu preciso para poder dizer tempo de posse, se tem ou não uma parte sucessória, né, nesse imóvel. Então, quando se tratar de uso capião, a ata notarial, ela precisa ser feita na circunscrição em que seu imóvel estiver localizado. Urubici seria o tabelionato de Urubici, né? Bom Jardim da Serra, a escrivania de Bom Jardim da Serra. São Joaquim, o tabelionato de São Joaquim. Enfim, só para vocês entenderem. Depois de tudo isso, nós temos vários requisitos que a gente precisa apresentar na uso capião. As certidões fiscais, a análise dessa certidão de uso capião. Porque vamos lá, eu tenho a matrícula da uso capião, né? Tem a matrícula, tem um contrato de compra e venda, eu posso fazer tranquilamente uma uso capião ordinária, porque eu tenho os 10 anos. Porém, quando a gente pega essa matrícula, ele comprou de mas ele está usando há mais de 10 anos o todo. Como se faz isso, Juliana? Nós temos que notificar cada proprietário que está na matrícula. Nossa, mas isso é um absurdo, tá na lei, a gente precisa fazer isso. E a gente precisa contar uma historinha do porquê. Eu gosto muito de tirar as certidões de óbito de quem já é falecido dentro da matrícula, certidão de nascimento, casamento, pra gente poder fazer uma cadeia hereditária ali, pra ver se realmente a gente consegue fazer ou não a uso capião, pra não burlar essa parte da legislação. Então, acho que deu para vocês entenderem um pouquinho o que é a uso capião, né? A uso capião, a gente tem que demonstrar ela efetivamente a posse mansa, pacífica e ininterrupta, pelo um prazo temporal. A uso capião, ela pode ser extraordinária, pode ser ordinária, familiar, né? Urbana, rural. Tem vários meios para a gente poder fazer a uso capião. Então, por isso, a necessidade de você sempre procurar alguém especialista na área para poder te encaminhar para a melhor solução. Se não der a uso capião, fica tranquilo, porque tem vários outros meios.
ou pode ser o inventário, ou pode ser a parte de uma adjudicação, né? Porque a adjudicação, ela pode existir também. Aqui no escritório a gente já fez uma adjudicação extrajudicial que não era o caso da uso capião. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de poder passar para vocês essa parte de realmente será a uso capião. Ela é um meio de regularizar o seu imóvel, mas não o único, tá? Eu vou fazer agora umas perguntinhas, pegar as perguntinhas que me mandaram. Aqui, eles pediram para falar um pouquinho sobre a uso capião de um contrato de aluguel mal feito, onde o inquilino pode requerer a uso capião. Minha gente, essa pergunta é tão pertinente. Sabe por quê? Porque contrato de locação, comodato, arrendamento, tudo que for, não dá indícios a uso capião. Por pior que o contrato esteja, por mais que não esteja publicizado na matrícula, mas isso não gera o direito de usufruir o imóvel em que você está locando. Por quê? Primeiro, porque o contrato de locação é um contrato bilateral, né? E esse contrato bilateral você tem que pagar para o proprietário para estar no imóvel. Ah, Juliana, mas eu parei de pagar já faz muitos anos, tá? Eles não se opuseram mais. Eu tô na posse mansa, pacífica, ininterrupta por mais de 10 anos. Daí sim, daí é outra coisa. Agora, por ser contrato mal feito e o locatário, o inquilino, ainda estar pagando o aluguel, isso não gera efeito para uso capião. Não gera. Nem comodato, tá? E nem arrendamento. Isso não gera, por mais que seja verbal, há aí um deslinde entre as partes. O que não pode, então, vocês pensarem que por eu estar aqui no imóvel, mesmo pagando aluguel, eu vou ter direito a uso capião. Não tem. Então, isso é bom para vocês ficarem cientes. Agora, eu vou ter direito, né, a fazer a uso capião quando o contrato de locação ele foi mal feito. Eu parei de pagar as prestações, né, paguei de pagar o aluguel. E por mais, né, de 15 anos, vamos supor, eu estou ali e eu consiga fazer a uso capião. E a tua posse, tá, com 15 anos, que é a parte do extraordinário, uso capião extraordinária, ela não precisa ter contrato de compra e venda e ela não precisa ter boa-fé. Olha que bacana. Isso é para uso capião extraordinária, que ela ainda pode reduzir de 15 anos para 10 anos, quando eu fizer ali, naquele imóvel, naquele bem, a minha residência e tiver também um labor ali. Então, de 15 pode diminuir para 10. Agora, se eu continuei pagando a locação, meu contrato está mal feito, não tem que ser feito, tá? E eu quero tirar o meu inquilino de lá, olha só, eu quero tirar meu inquilino, contrato mal feito. A única coisa, o prejuízo que você vai ter é referente a uma ação de despejo, né? E de cobrança, às vezes, do aluguel que está atrasado. Mas, para a parte, se ainda está cobrando, pode ver aí, ó, que essa posse nem mansa e nem pacífica é. Porque tem gente no teu cabo querendo pegar o imóvel. Então, é bem importante vocês saberem sobre isso. Agora, outra coisa. Eu tenho um contrato e a pessoa morreu. Quero fazer uso capião. Aí está um ponto que a gente tem que dar uma olhadinha. Primeiro, porque para fazer a uso capião, se esse contrato está assinado pelas partes, se esse contrato já está pago, você pode inserir esse contrato dentro do inventário. Tá? Você não precisa fazer a uso capião. E tudo bem, Juliana, mas eu vou ter que pagar o ITBI. Vai ter. Por quê? Porque o que acontece nessa parte do ITBI? E quando a gente consegue finalizar a parte do inventário, lançá-lo na matrícula? Para você vai ser mais célere, tá? Mais rápido do que muitas vezes ter que fazer a uso capião. Eu sugiro e indico, né? Antes de mais nada, trazer o contrato para ser analisado por um profissional que entenda essa área e poder te dizer, olha, esse contrato sim, ele precisa fazer uso capião. Agora, se vê que ele tá todo redondinho,
né, que pode ser levado ao inventário quando aberto pelos herdeiros, pela viúva meeira ou pelo viúvo meeiro, eu sugiro que se faça o inventário. A gente tem que desmistificar essa coisa que tudo é uso capião. Nem tudo é uso capião. A gente tem outros procedimentos, né, dentro do extrajudicial e tanto do judicial que a gente pode regularizar o imóvel. E isso é bacana todo mundo saber. Mostrar pra vocês a minha caneca nova. Eu amei, ficou muito bacana e pra quem me conhece sabe que eu amo um cafezinho. Então, eu mereci essa caneca e fiz canecas para os clientes. Amigos, venham cá pra beber um café, que sabem que eu amo, né? Dando continuidade agora, né? Aqui, o pessoal, e a gente vivenciou isso também, tá? Atas notariais não feitas. Gente, é um absurdo. É um absurdo. Por quê? Fomos fazer uma uso capião em outra cidade, né? Com todos os documentos. Fizemos um requerimento para o tabelião. Fizemos... não é aqui, tá? Mas a gente já passou por isso e estamos passando para poder dizer que a gente quer a ata notarial. Porém, ela tem que ser da comarca, do local, da circunscrição do imóvel, como eu falei para vocês. Mandamos fotos, mandamos as contas de energia, mandamos as contas da Casan e o tabelião simplesmente disse, não, nós não vamos fazer a ata notarial. Você tem que fazer um inventário de posse e depois desse inventário de posse, a gente faz a uso capião. Não precisa, gente. Não precisa. Mas e o que fazer, Juliana? Por enquanto a gente ainda não resolveu essa situação, né? Não resolvemos isso. Mas por que fazer o inventário de posse? Eu vou até explicar o caso para vocês. Um filho morou sempre com o pai. O pai saiu, tá? Saiu da casa e ficou só o filho com a esposa. E o filho faz 10 anos que está na casa. E o pai faleceu e ele quer entrar com o uso capião, mas em nome dele. Todos os irmãos assinam, tá tudo ok, né? A gente pode, nem precisaria nessa parte pegar a sucessão do pai para o filho. Mas o tabelião, ele se recusa a fazer a ata notarial no nome do filho porque ele quer primeiro fazer o inventário da posse. Não que o inventário da posse ele não possa ser feito. Ele pode ser feito, tá? Ela pode ser feita. Mas, para que nesse caso fazer o inventário da posse, quem vai requerer o uso capião é só um filho que a gente comprova, né, documentalmente, que esse filho, ele já estava morando nesse imóvel, que podia ser de início do pai dele, mas ele não tá ferindo terceiros, ele não tá ferindo os outros irmãos. Todos assinam, todos sabem que o irmão morava lá. Então, isso é algo que a gente ainda não conseguiu atribuir um resultado positivo. Estamos encaminhando nessa semana agora para poder dar uma olhadinha com o tabelião de lá, para ele poder fazer a ata notarial. Nenhum tabelião, tá? Ele pode se negar a fazer uma ata notarial de uso capião quando todos os documentos são encaminhados. Mas, infelizmente, isso existe. O que ele pode nos sugerir é fazer algum outro procedimento, tá? Que não seja o uso capião, mas que esteja no deslinde da nossa ação. E para nós, o inventário de posse não é pertinente, porque quem estava na posse era somente um filho. Não precisava fazer o inventário de posse do pai, né? E daí fazer uma uso capião do filho querendo o inventário da posse do pai. Pra que isso, gente? Eu acho que essa parte, né, a gente tem que sentar mais. Eu amo divergências, como eu já falei, porque eu adoro trocar figurinhas, conversar com o pessoal, saber qual é o teu posicionamento sobre isso, qual é o teu outro sobre aquilo. Isso é bacana. Agora, se negar de fazer algo que é necessário, eu acho um absurdo. Posicionamento de Juliana, tá? Depois, nesse mesmo caso, de herdeiro querendo pedir ao uso capião do imóvel, que já era de posse do pai, e os dois moravam juntos, que é nesse caso em que eles não quiseram fazer a ata notarial, né? Isso pode, tá? Eu quero dizer bastante para vocês que a uso capião de herdeiro, ela existe,
Vamos supor, o herdeiro, ele sempre esteve na posse do imóvel. É ele que pagava as contas, ele que pagava o IPTU, ele foi na prefeitura, ele mudou tudo para o seu nome e a gente consegue comprovar por fotos, por testemunhas. Os outros, vamos supor que tinham mais 2 herdeiros, nunca quiseram um imóvel, ele sempre morou lá definitivamente de posse mansa, pacífica e ininterrupta. Se nós comprovarmos tudo isso, com toda certeza, um herdeiro pode pedir a uso capião em face desse imóvel, tá? Desse imóvel que poderia ser dividido entre os 2 irmãos. Pode, não tem problema nenhum. Juliana, mas se esse imóvel ele já estivesse registrado em nome do pai e da mãe que faleceram, ainda assim vai fazer uso capião? Não, vai fazer o inventário e o que pode ser feito é aqueles outros 2 irmãos, se só tinha aquele bem, renunciarem. Por que renunciar? Se só tem um imóvel, tá? Se só tem um bem e eles não querem, sabem que aquele imóvel sempre foi daquele filho, daquele único filho, renuncia para não pagar imposto. Porque a renúncia, você renuncia para o monte-mor. Vai tudo para quem seria o herdeiro em si, né? O monte. E quando você faz cessão, se for gratuita, você tem que pagar ITCMD. E se for onerosa, você tem que pagar ITBI. Então, se eu não quero nada da herança, renuncia. Eu gosto bastante de dizer isso e eu gosto de fazer a renúncia quando a parte não tem interesse. E aí, não caberia uso capião, mas sim um inventário com renúncia dos herdeiros. Olha a importância de a gente poder pegar a matrícula, de a gente analisar, de a gente conversar com a parte, de a gente poder interagir e saber qual é o deslinde que vai ter. Então, acho isso muito bacana, tá? Quando eu mencionei ali também, nessa parte de fazer a uso capião, eu decidi, vamos supor, o meu cliente veio aqui, nos procurou, e isso são casos reais que acontecem, né? Eles nos procuraram para poder fazer o uso capião de um imóvel que ele tem fração menor que a fração mínima. Só porque conseguimos comprovar que esse imóvel rural tá lá no cantinho, sempre foi da parte. Sempre, tá? Um imóvel que tem menos de 2 hectares, mas que eu comprovo que eu plantei, que eu fiz a minha residência ali. Eu posso usucapi quando é a área menor que a fração mínima, tanto rural quanto urbano, consegue, tá? Consegue usucapi. A gente tem nessa parte de uso capião a parte especial rural e a parte especial urbana. Tem todo um requisito, né, que abarca essa parte. Quando é rural, a gente tem que mencionar a função social. Qual é essa função social? Provar que vivem da agricultura, que trabalham, que é familiar. E o que aconteceu no nosso ponto? A gente já fez ata notarial, a gente já mandou requerimento, a gente já mandou justificativa, mandamos as fotos, mas estava faltando essa parte da função social. E a nossa cliente, mexendo nas coisas delas lá, guardadinhas, encontrou notas fiscais que eles vendiam milho, tomate e encontraram que era naquela propriedade. E que aquela propriedade, ela tem menos de 2 hectares. Agora, nós vamos conseguir comprovar a função social que tanto pediam no cartório. Isso é correto pedir, Juliana? Porque assim, ó, às vezes a gente vai com o uso capião para o registro de imóveis e vem uma paulada de uma nota de devolução, né? Precisa ser feito o quê para suprir essa nota de devolução, Juliana? Porque às vezes a gente entende algumas coisas, outras a gente acha que é um absurdo. Mas nada melhor que ir até no registro de imóveis e conversar com a parte. No nosso caso, né, nós conseguimos fazer a justificativa, nós fizemos uma ata notarial primeira, depois uma ata notarial complementar e agora estamos mandando junto com essas notas que ela trouxe semana passada para poder comprovar a parte da função social do imóvel. Então, isso quer dizer que se consegue, tá? Não é impossível, a gente consegue fazer isso, só precisa estar munido de documentos, de um especialista na área que possa te ajudar, né? Para poder facilitar toda a sua vida.
Então a uso capião, gente, ela não é difícil ser feita, ela é burocrática, né? Porque depois de tudo isso feito, a gente ainda precisa encaminhar alguns ofícios, a gente precisa publicá-la em edital, precisamos do registro de imóveis em si, quando é o extrajudicial, para poder, né, para a gente poder atender aos requisitos que eles exigem. Nada pode ser pedido que não esteja na lei. Ah, Juliana, estão me pedindo um tipo de declaração. Vai no teu advogado, conversa com ele, vê que declaração é essa que eles estão pedindo, né? Que eu acho que se a gente trabalhar em conjunto, com toda certeza, a gente vai à frente, a gente vai muito mais longe. Eu sempre digo que quando a gente trabalha em união, a união faz a força, né? E o nosso passinho, por mais que ele seja de formiguinha, ele fica muito mais longo e a gente consegue chegar mais rápido onde a gente quer chegar. Gente, a uso capião, tá? Eu queria dar só uma envolvida em vocês para saberem que a uso capião é um tipo de procedimento para a gente conseguir regularizar o imóvel. Se alguém ficou com alguma dúvida, só mandar no direct. Agradeço imensamente todos que estão aqui, tá? Eu quero continuar com essa parte das lives toda segunda-feira. E na próxima segunda-feira a gente vai falar com a Andressa, que trabalha aqui no Registro Civil e RTD de Urubici. Nós vamos falar um pouquinho sobre associações, algo que nem eu imaginava que Urubici tem tantas, e ela vai explicar um pouquinho para vocês. Agradeço imensamente, desejo a todos uma semana super abençoada. E se ficou com dúvida, manda no direct. Estamos aí para nos contribuir e para poder melhorar cada vez mais a nossa parte de conhecimento. Grande beijo, gente. Até a próxima.